Olá, bom dia, amigos. Bom dia, aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, não interessa ou não importa a hora que você nos assista. Estamos de volta com o programa Gotas Fraternas, patrocinado pelo nosso querido Centro de Estudos Espírita Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. Eu sou o Arthur e nós vamos estudar a lição 39 hoje, do livro Pão Nosso, chamada Convite ao Bem, lição 39, de Chico Xavier, por Emmanuel, do livro Pão Nosso. Bom, antes que a gente comece a detalhar sobre a leitura desta lição fantástica, por que nós devemos nos indagar por que o bem precisa de um convite, né? A gente tem que refletir isso. Por que eu tenho que ser convidado para fazer o bem? Quando na maioria das vezes a gente faz muitas coisas, que na maioria das vezes pode não ser o bem, a gente não precisa de convite, a gente faz, vai fazendo e a vida vai passando e a gente não se toca que Jesus nos informa, através da espiritualidade, certos conceitos através do qual a gente tem que ter a ótica da caridade, do amor, ou seja, a caridade, né? É o amor em ação. O amor em ação chama-se caridade. E, por curiosidade, eu abri o livro, né, Obreiros da Vida Eterna. No seu capítulo 1, Obreiros da Vida Eterna, temos lá o capítulo 1, chamado Convite ao Bem. E André Luiz se encontra, nesse momento, se preparando junto com alguns companheiros, inclusive a enfermeira Luciana, e um padre católico, são monitorados pelo amigo Jerônimo, que é o mentor do grupo. Eles estavam se preparando para fazer uma incursão nas zonas umbralinas, né? E eis que André Luiz nos narra a apresentação de um palestrante chamado Albano Metelo, e ele nos convida a uma reflexão. Eles estavam se preparando para fazer essa grande incursão na zona umbralina, né? E o Albano Metelo, que era o palestrante, preparando aquelas equipes que iriam até o umbral. Bom, em determinado momento, o Albano começa a o Metelo começa a se apresentar. Ele, como um espírito já evoluído, depois de várias estações, né, estando aqui entre nós, voltando, ele notou que ele tinha conseguido, né, um grau de evolução um pouquinho acima dos demais. E ele observou ali, nessa narrativa, que uma vez vindo, observando a zona umbralina, escura, né, com aquelas sombras tradicionais que a gente já conhece, conhece das leituras, né? E ele viu que, num determinado momento, uma luz muito forte vinha da região do umbral e raios vinham chegando a essa região atraídas por essa luz. Ele viu que eram os anjos que emergiam, né, naquela região, e ele, curiosamente, intercedeu um dos anjos e perguntou: de onde vem essa luz ou o que está havendo aqui? Né? E o anjo respondeu a ele assim: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. E aí, nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando em feridas, secando lágrimas e atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência, à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Ou seja, nesse momento, a leitura de André Luiz nos posiciona para entender a lição que nós vamos ler agora, do amigo Emmanuel,
sobre o convite ao bem. Ou seja, se Jesus estava naquela região levando a luz, o esclarecimento para aqueles que ainda estavam na ignorância, porque ele, Albano Metelo, estava ali. Então era um convite muito explícito, não precisava formalidades para esse convite, para fazer o bem. Então a lição 39 nos traz o seguinte, vamos à leitura. Mas quando fores convidado, vai. Disse Jesus em Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é o conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando os deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir conscientemente, inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou aos ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Pois bem, meus amigos, essa é uma reflexão muito importante que a lição 39 do livro Pão Nosso nos traz. Precisamos da dor para enxergar esse convite? É a pergunta. E claro que na maioria das vezes a gente precisa, né? A gente está sempre envolvido com chamamentos, como disse a lição, eternos, todo dia. Anos a fio, o chamamento nos produz uma reflexão. A tragédia de Petrópolis, recente. Quantos de nós gostaríamos de estar lá, né? Ajudando nas buscas pelos corpos, pelas vítimas, mas nós não estamos. Mas o que depende de nós? A oração, o sentimento de consolo, de acolhimento. É isso que nos pede Jesus. É isso que a espiritualidade, o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, nos pede dia a dia. Então, para a nossa reflexão ao longo do período, pensemos calmamente. Esse chamamento ao bem é de nós. Nós temos que estar sempre com o radar ligado, de acordo com as lições, e por mais que possa parecer um paradoxo, né? Quanto mais evoluído nós estejamos nesse mundo de expiação e provas, mais a necessidade de ajudar aqueles ignorantes, ainda. Né? E com certeza a gente sabe que a lei do progresso está trabalhando para que
eles enxerguem, nós melhoremos a nossa visão de mundo, isso é fatal, isso vai acontecer, e que a lição de Emmanuel, lição 39, convite ao bem, se estabeleça entre nossas células e que Deus nos abençoe sempre e a todos vocês que nos assistem no programa Gotas Fraternas. Um feliz fim de semana, um feliz dia, um feliz tudo para vocês. Obrigado.